A última coisa que vi antes de minha vida mudar para sempre foi uma pegada estranha no barro. Grande demais para ser humana, funda demais para ser de animal conhecido. Eu segui aquela trilha esquecida no meio do sertão, porque uma voz dentro de mim dizia que tinha algo ali, algo que ninguém mais tinha coragem de buscar. Quando cheguei no fim da trilha, encontrei uma construção de pedra que não deveria estar ali, coberta de raízes e engolida pelo tempo. Empurrei a porta enferrujada e o que havia dentro fez meu sangue gelar. Não era ouro, não era tesouro comum, era algo que transformou meu nome em lenda e fez o interior inteiro falar sobre mim até hoje. E agora, depois de anos guardando esse segredo, vou contar tudo o que aconteceu naquele dia maldito. Se seu coração já está acelerado, deixa o like agora e ativa o sininho, porque essa história vai te prender até o último segundo. Antes de começar essa história, que vai deixar vocês grudados na tela, eu quero pedir uma coisa especial. Comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo. Bom, meu nome é Valdomiro, mas todo mundo me conhece só como Valdo. Tenho 51 anos, sou fazendeiro humilde, daqueles que trabalha sol a sol para tirar o sustento da terra seca do sertão. Nunca fui homem de sorte grande, nem de ambição desmedida. Só queria criar meus filhos com dignidade e dar uma vida melhor para Neuza, minha esposa de 30 anos de casamento. Tudo começou numa tarde de agosto, quando o gado sumiu. 3 cabeças, as melhores que eu tinha. Fui procurar seguindo rastros que me levaram para uma trilha que ninguém usava faz décadas. Uma trilha que os mais velhos chamavam de amaldiçoada. E foi no fim dessa trilha que encontrei algo que mudou tudo. O que estava dentro daquela construção de pedra não era deste mundo, ou pelo menos não deste tempo. E o que fiz com aquilo transformou meu nome em lenda. Uns dizem que fiquei rico da noite para o dia, outros juram que fiz pacto com o diabo. Mas a verdade é bem mais estranha que qualquer boato. Preparem-se, porque essa história vai mostrar que o sertão guarda segredos que a gente nem imagina. Foi numa terça-feira de sol causticante, daqueles que fazem a terra rachar e o ar tremer em ondas de calor, que perdi 3 cabeças de gado, as melhores que eu tinha. Não eram só animais, eram meu seguro de vida, minha última tábua de salvação antes de perder tudo. Acordei antes do amanhecer, como sempre faço há 30 anos. Neuza ainda dormia, o rosto cansado marcado por rugas que não estavam lá quando nos casamos. Calcei as botas gastas, peguei meu facão e saí para o pasto fazer a contagem matinal. O silêncio era pesado demais. Nem os pássaros cantavam. Algo estava errado. Cheguei ao curral e meu estômago afundou. 3 cabeças faltavam. As melhores, a vaca preta de olhos claros que sempre dava bezerros fortes, o boi castanho que eu estava engordando para vender no fim do mês e a novilha prenha que valia mais que tudo mais junto. A cerca estava intacta. Nenhum buraco, nenhum arame cortado, nenhum sinal de arrombamento. Como diabos, 3 animais daquele tamanho simplesmente desapareceram. Passei a mão no rosto, sentindo o peso demais essa desgraça. Nos últimos 3 anos, tinha sido uma coisa atrás da outra. Primeiro a seca que matou metade da plantação, depois o trator que quebrou e não tive dinheiro para consertar. Depois Neuza ficou doente e gastamos as últimas economias com remédios. E agora isso. 3 cabeças de gado eram tudo que nos separava da miséria completa. Eram o dinheiro para pagar o armazém, para comprar sementes, para sobreviver até a próxima safra. Voltei para casa com o coração apertado. Neuza estava na cozinha preparando café ralo e pão velho. Ela olhou para mim e não precisei dizer nada. Ela viu no meu rosto. "O gado?" perguntou baixinho. "Sumiu. 3 cabeças." Ela se apoiou na pia, as mãos tremendo. "Como é que vamos?" "Vou atrás." Cortei, mais duro do que pretendia. Tem que ter rastro. Tem que estar em algum lugar. Ela me serviu café sem dizer mais nada.
Conhecia aquele olhar no meu rosto. Era o olhar de um homem que não podia perder mais nada. De um homem que estava no limite. Esperei o sol nascer completamente. Peguei meu facão maior, uma corda, minha garrafa de água e amarrei Trovão, meu cachorro, na corrente. Ele latiu, querendo ir junto como sempre, mas algo me dizia para deixá-lo em casa dessa vez. As primeiras pegadas eram fáceis de seguir, marcas bovinas profundas na terra seca, indo em direção ao limite da propriedade. Mas quanto mais eu seguia, mais estranhas as coisas ficavam. As pegadas não mostravam sinais de correria ou pânico. Os animais tinham caminhado calmamente, em linha reta, como se estivessem sendo guiados. Mas guiados por quê? Por quem? Cheguei na cerca que separa minha terra da mata fechada. E foi ali que meu sangue gelou. As pegadas continuavam do outro lado, entrando na trilha. A maldita trilha dos esquecidos. Fazia mais de 40 anos que ninguém usava aquele caminho. Meu pai me contava histórias sobre ela quando eu era criança. Dizia que antigamente era uma rota de tropeiros, mas que depois começaram a acontecer coisas estranhas. Gente que entrava e não voltava. Animais que sumiam. Luzes à noite. Sons que não deviam existir. Os mais velhos diziam que era terra amaldiçoada, que algo morava lá dentro, algo que não devia ser perturbado. Sempre achei que era bobagem de gente supersticiosa, mas ali estava eu, olhando para as pegadas do meu gado sumindo naquela direção e sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. Fiquei parado ali por um bom tempo, pesando minhas opções. Podia voltar. Podia aceitar a perda, podia tentar recomeçar do zero, de alguma forma. Mas não tinha como recomeçar do zero, já estava no zero. Estava abaixo do zero, cortei a cerca com o alicate e entrei. A mudança foi imediata. Do lado de fora, tudo era normal. Calor, sol, o canto distante de cigarras. Do lado de dentro, a temperatura caiu. O ar ficou úmido, pesado. E o silêncio era errado. Não era a ausência de som, era uma presença de silêncio, se é que isso faz sentido. Como se algo estivesse abafando todos os ruídos naturais. A vegetação era densa, sufocante. Galhos baixos arranhavam meu rosto, espinhos rasgavam minha camisa, raízes tentavam me derrubar a cada passo. A trilha, se é que ainda podia ser chamada assim, estava quase completamente engolida pela mata. Mas as pegadas continuavam, nítidas, frescas. Olhei para trás. Uma última vez. Ainda dava para ver a abertura na cerca, a claridade do meu pasto. Parte de mim gritava para voltar, para esquecer o gado, para sair dali enquanto ainda era tempo. Mas eu não podia. Não tinha escolha. Continuei. Andei por mais de 1 hora morro acima, desviando de pedras enormes cobertas de musgo e raízes que pareciam garras saindo do chão. O sol mal penetrava a copa fechada das árvores. Tudo estava em uma penumbra esverdeada, úmida, claustrofóbica, e o silêncio continuava, pesado, antinatural. Nem pássaros, nem insetos, nem o farfalhar de pequenos animais no mato. Só o som dos meus passos, da minha respiração ofegante e ocasionalmente um rangido distante de madeira que vinha de lugar nenhum. Foi quando vi a primeira pegada estranha. Parei no meio do caminho, o coração disparando. Ao lado das pegadas bovinas havia outra marca no barro úmido. Não era de gado, não era de nenhum animal que eu conhecesse. Era grande, muito grande, mais ou menos do tamanho da minha mão aberta, mas a forma era toda errada. Parecia uma pegada humana, mas distorcida. Os dedos eram longos demais, finos demais, e havia marcas de garras nas pontas. Me ajoelhei ao lado da marca, o facão apertado na mão. A pegada era funda, como se o que a tivesse feito fosse extremamente pesado, e estava fresca. Muito fresca. Olhei ao redor, o instinto de sobrevivência gritando que eu estava sendo observado.
As árvores pareciam se inclinar sobre mim. As sombras pareciam se mover nos cantos da minha visão. Calma, Valdo, murmurei para mim mesmo. São só nervos, só nervos. Mas não eram só nervos. Algo estava errado ali. Algo estava muito, muito errado. Devia ter voltado. Qualquer pessoa sensata teria voltado. Mas eu já tinha vindo longe demais. E o gado era minha única chance. Levantei e continuei, segurando o facão com mais força, os olhos vasculhando a mata ao redor a cada passo. As pegadas estranhas apareciam de vez em quando ao lado das do gado. Às vezes uma, às vezes várias, como se mais de uma criatura estivesse seguindo os animais ou guiando eles. Quanto mais eu subia, mais a mata mudava. As árvores ficavam mais velhas, mais grossas, mais retorcidas. Algumas tinham troncos tão largos que 5 homens não conseguiriam abraçar. E havia algo nelas, símbolos, marcas, cortes antigos na casca que formavam padrões que eu não conseguia entender. A trilha começou a ficar mais definida, como se alguém tivesse feito manutenção recente. Isso me deixou ainda mais nervoso. Quem estaria fazendo trilha naquele lugar esquecido? Foi quando a mata se abriu subitamente em uma clareira. E foi quando eu vi. No centro da clareira, erguendo-se contra o céu nublado, havia uma construção. Não era natural. Não era de índios. Não era de portugueses. Não era de nenhuma época que eu conhecesse. Eram blocos gigantescos de pedra escura, encaixados com perfeição tão precisa que não dava para enfiar uma faca entre eles. Alguns blocos deviam pesar toneladas. Como diabos! Alguém tinha trazido aquilo para o meio da mata? Como tinha erguido? A construção formava uma espécie de templo ou entrada, com paredes grossas cobertas de musgo e raízes que pareciam veias pulsantes. E no centro havia uma porta de pedra maciça, com uns 3 metros de altura e 2 de largura. Estava entreaberta, como se alguém, ou algo, tivesse saído recentemente, ou entrado. Me aproximei devagar, o coração martelando no peito. As pegadas do gado levavam direto para aquela entrada, e as pegadas estranhas também, dezenas delas agora, formando um círculo ao redor da porta. A porta em si era coberta de gravações, símbolos intrincados, complexos, que pareciam contar uma história. Não eram desenhos indígenas que eu tinha visto em livros. Não eram portugueses. Eram algo mais antigo, muito mais antigo. Havia figuras humanas, mas distorcidas, alongadas. Havia animais que eu não reconhecia. Havia formas geométricas que machucavam os olhos quando eu tentava focar nelas. E, no centro de tudo, havia uma figura grande, com algo na cabeça que parecia chifres ou raios. Me aproximei da porta, a mão tremendo. Empurrei. Ela se moveu facilmente, surpreendentemente, rangendo em dobradiças que não deviam estar ali, que eram invisíveis, que desafiavam a lógica. O cheiro que saiu de dentro me fez recuar, tossindo. Terra velha, mofo, umidade e algo mais. Algo metálico, como sangue oxidado, como ferro, como morte. Mas pior que o cheiro era o som. Um zumbido baixo, constante, vindo das profundezas. Não era mecânico, não era animal. Era algo entre os dois, como se algo gigantesco estivesse respirando lá embaixo, como se a própria terra estivesse viva. Acendi meu isqueiro com mãos trêmulas. A pequena chama tremeu, quase apagou, mas segurou. Iluminou o suficiente para ver que a construção não era apenas uma sala. Era um corredor que descia, escavado na rocha viva, com degraus irregulares que sumiam na escuridão total. As paredes eram cobertas de mais símbolos, centenas deles, milhares, contando uma história que eu não conseguia ler, mas que de alguma forma sentia, uma história de grandeza, de poder, de queda. Valdo, volta! Minha voz ecoou fracamente. Volta agora enquanto pode. Mas meu gado estava lá embaixo. Minha sobrevivência estava lá embaixo. Meu futuro estava lá embaixo. Desci o primeiro degrau.
O ar ficava mais frio a cada passo. A umidade grudava na pele, fazia a roupa pesar. O zumbido ficava mais alto, mais presente, vibrando nos meus ossos. Contei os degraus, 20, 30, 37. O corredor se abriu em uma câmara. E foi quando vi algo que mudou tudo. Meu gado estava lá, as 3 cabeças, pastando tranquilamente, como se estivessem no pasto de casa. Mas não era pasto normal. Era grama verde, viçosa, brilhante, crescendo dentro de uma caverna subterrânea onde não devia haver vida. E a luz. Cristais incrustados no teto e nas paredes emitiam uma luminosidade suave, esverdeada, pulsante, iluminando tudo como se fosse dia. Mas o gado não estava sozinho. No centro da câmara havia uma plataforma elevada, e sobre ela uma mesa de pedra polida, e sobre a mesa um corpo, ou uma estátua, ou algo entre os dois. Era alto, muito alto, devia ter uns 2,5 metros. A pele, ou era pedra, era de um cinza azulado que parecia mudar de tom conforme a luz pulsava. As mãos, longas e delgadas, descansavam sobre o peito, e da cabeça saíam projeções que podiam ser chifres, podiam ser raios, podiam ser uma coroa de algum metal que eu não conhecia. Mas o pior eram os olhos. Estavam fechados, mas mesmo fechados, eu sentia o peso deles. Como se por trás daquelas pálpebras algo me observasse, me julgasse, me pesasse. E nas mãos, presa entre os dedos longos, havia uma pedra. Não era uma pedra comum. Era do tamanho de um punho, mas brilhava com luz própria. Uma luz esverdeada, pulsante, que batia no mesmo ritmo que o zumbido. Como um coração, como se estivesse viva. Me aproximei hipnotizado. A racionalidade gritava para eu pegar o gado e correr, para sair dali, para esquecer que aquilo existia. Mas algo mais forte me puxava. Uma curiosidade, uma necessidade, uma compulsão que não era minha, mas que não podia resistir. Subi na plataforma, me aproximei da mesa, estendi a mão, meus dedos tocaram a pedra. O mundo explodiu. Não era dor, era energia pura correndo pelas minhas veias como fogo líquido. Minha visão escureceu completamente, depois explodiu em luz branca, depois em cores que não têm nome, que não deveriam existir. E então eu não estava mais na caverna. Estava em pé em um campo aberto sob um céu que estava errado. As estrelas eram diferentes. As constelações não eram as que eu conhecia desde criança. Havia 2 luas no céu. 2. Uma grande e prateada, outra menor e com um tom esverdeado que pulsava. Ao meu redor, pessoas trabalhavam. Mas não eram pessoas como eu. Eram altas, muito altas. Algumas deviam ter 3 metros de altura. A pele variava de tons de cinza azulado a um bronze escuro que brilhava como metal polido. E os olhos, todos tinham aquele brilho esverdeado que eu tinha visto na pedra. Eles construíam algo monumental. Uma cidade inteira erguendo-se em tempo acelerado. Blocos de pedra gigantescos flutuavam pelo ar, como se não pesassem nada, guiados por gestos daquelas mãos longas e delgadas. Estruturas complexas surgiam em minutos, com uma geometria que fazia minha cabeça doer só de olhar. E no centro de tudo, comandando, direcionando, criando, estava ele. A figura da mesa. Mas aqui ele não era pedra, era carne e sangue e poder, muito poder. Ele erguia as mãos e a terra obedecia. As rochas se moviam, a água brotava do chão seco, plantas cresciam em questão de segundos, árvores alcançavam o céu em minutos. Tentei me mover, mas não podia. Estava preso ali, apenas observando. Ou melhor, estava vendo através dos olhos de outra pessoa. Alguém que estava lá, naquele tempo impossível, testemunhando aquilo. A construção continuou. Dias se passaram em segundos. A cidade crescia, se expandia, se tornava mais complexa. Torres que tocavam as nuvens. Jardins suspensos que desafiavam a gravidade. Fontes que jorravam água cristalina que brilhava com a mesma luz esverdeada. E as pessoas,
Aquela raça de gigantes prosperavam. Eu via crianças nascendo, crescendo, via colheitas abundantes, via arte, música, celebrações, via paz. Mas então algo mudou. O céu começou a escurecer, mas não era noite. Era algo mais sinistro. Nuvens negras se acumularam, mas não eram nuvens naturais. Elas se moviam com propósito, com intenção, e de dentro delas, luzes vermelhas começaram a pulsar. As pessoas correram para suas casas, sirenes soaram, sons que perfuravam os ossos, que faziam os dentes doer. O líder, aquela figura poderosa, subiu ao topo da torre mais alta, erguendo as mãos, a pedra brilhando intensamente entre seus dedos. Foi quando elas vieram. Do céu escurecido, criaturas desceram, mas não eram animais. Não eram nada que devesse existir em qualquer mundo. Eram formas distorcidas, impossíveis, feitas de sombra e luz, entrelaçadas de formas que machucavam os olhos. Algumas tinham asas que não batiam, mas ainda assim voavam. Outras rastejavam pelo ar como se fosse chão sólido, e elas atacavam com fome. Pessoas eram arrancadas das ruas, erguidas no ar, e então desapareciam. Simplesmente deixavam de existir, suas essências sendo drenadas por aquelas abominações. Edifícios inteiros eram envolvidos pela escuridão e desmoronavam como se fossem feitos de areia. O líder lutou. Deus, como ele lutou. Criou barreiras de energia que brilhavam com luz verde intensa, protegendo seções da cidade. Lançou raios de poder que vaporizavam as criaturas em explosões de luz cegante. Mas para cada uma que ele destruía, duas mais apareciam. Havia outros como ele, outros com pedras semelhantes, cada uma de uma cor diferente. Vi um homem com uma pedra azul convocar paredes de água que afogavam as criaturas. Uma mulher com uma pedra vermelha criava redemoinhos de fogo que consumiam os invasores. Um ancião com uma pedra dourada curava os feridos com um toque. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. A batalha durou dias, ou pelo menos pareceu durar dias. O tempo estava estranho naquela visão, acelerando e desacelerando aleatoriamente. E a cada momento que passava, mais pessoas morriam, mais edifícios caíam, mais da bela cidade era reduzida a escombros. Foi quando o líder tomou a decisão. Vi através dos olhos de alguém que estava próximo dele. Ele reuniu todos os portadores de pedras que ainda viviam. Apenas 6 restavam de dezenas. Eles se encontraram no centro do que havia sobrado da cidade, em um círculo de pedras que havia sido o coração da civilização. Não há outra escolha, ele disse, e de alguma forma eu entendia as palavras, embora a língua fosse completamente alienígena. Devemos fundir as pedras. Todo o poder, em um único ponto, será o suficiente para destruí-los, mas também nos destruirá, completou a mulher da pedra vermelha. Seu rosto estava coberto de feridas, mas ela ainda estava de pé, ainda lutava. Tudo o que construímos, tudo o que somos, acabará. Melhor acabar do que ser devorado, disse o ancião. Melhor morrer como nós mesmos do que ser consumidos por aquelas coisas. Eles concordaram, todos concordaram, e começaram o ritual. As 6 pedras, verde, azul, vermelha, dourada, branca e uma negra, que eu não tinha visto antes, foram colocadas em um padrão geométrico complexo no chão. Os portadores se posicionaram ao redor, as mãos estendidas, canalizando seu poder para o centro. A energia começou a crescer. O ar vibrava. O chão tremia. As próprias leis da física pareciam se curvar ao redor daquele ponto. As criaturas sentiram o que estava acontecendo. Todas elas, centenas, milhares, convergiram para aquele local, desesperadas para parar o ritual. Mas era tarde demais. O líder pronunciou palavras que ecoaram não apenas no ar, mas na própria realidade. E as 6 pedras começaram a se fundir. Cores se misturaram, se entrelaçaram, se tornaram uma só.
A explosão que se seguiu não foi de fogo ou força, foi de pura aniquilação. Ondas de energia se expandiram do ponto central, apagando tudo em seu caminho. As criaturas desapareceram, simplesmente deixaram de existir. Mas os edifícios também, as árvores também, as pessoas também. Em questão de minutos, tudo estava destruído. A magnífica cidade reduzida a nada. A civilização inteira apagada como se nunca tivesse existido, exceto por ele. O líder, por algum milagre ou maldição, sobreviveu, talvez porque ele era o mais forte, talvez porque a pedra fundida o protegeu, ou talvez porque seu propósito ainda não estava completo. Ele cambaleou pelo campo de destruição, segurando a pedra agora única, pulsando com todas as 6 cores entrelaçadas. Seu corpo estava destruído, queimado, mas ainda se movia por pura força de vontade. Encontrou o que procurava, uma caverna natural, profunda na terra. Usou os últimos resquícios de seu poder para moldar a pedra, para criar a câmara que eu tinha acabado de encontrar. Colocou símbolos nas paredes, avisos, instruções, histórias. Deixou registros do que havia acontecido. E então, segurando a pedra contra o peito, deitou-se na mesa que havia criado e dormiu. Ou hibernou, ou morreu lentamente ao longo de milênios, seu corpo se transformando em pedra, preservado pela mesma energia que havia destruído tudo. Mas não antes de fazer uma última coisa. Ele programou a pedra, fez com que ela transmitisse suas memórias para qualquer um que a tocasse, para que alguém, em algum momento futuro distante, soubesse o que havia acontecido, soubesse o erro que tinham cometido, soubesse que o poder sempre tem um preço. A visão começou a desaparecer. As cores se desfizeram. O campo de destruição sumiu. E eu estava de volta na caverna, caído no chão de pedra fria, sangrando pelo nariz e pelos ouvidos. Meu corpo convulsionando violentamente. Quanto tempo tinha passado? Segundos, horas, dias. Levantei a cabeça com dificuldade e olhei para a mesa. Os olhos da figura estavam abertos. Não estavam apenas abertos. Estavam me olhando, diretamente, com uma intensidade que me congelou no lugar. E pela primeira vez, compreendi completamente o terror que meu cachorro tinha sentido na entrada da trilha. O terror primordial de estar na presença de algo tão além da compreensão humana que meu cérebro se recusava a processar adequadamente. A boca da figura se moveu. Não muito, apenas uma fração, mas foi suficiente, e uma voz ecoou na minha cabeça, não nos meus ouvidos, na minha cabeça, diretamente nos meus pensamentos. Finalmente, depois de tanto tempo, finalmente alguém vem. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Tentei falar, mas minha garganta estava fechada. Não tenha medo, continuou a voz, embora o tom não fosse exatamente tranquilizador. Era antigo, cansado, mas também urgente. Há pouco tempo, eles estão voltando. Sempre voltam. E desta vez não haverá ninguém forte o suficiente para pará-los, a menos que... A figura fez um esforço visível e seu braço se moveu, estendendo a pedra em minha direção. A menos que você faça o que eu não pude. Corrija o erro que cometi. Use o poder com sabedoria, não para destruir, mas para proteger. Olhei para a pedra, ainda pulsando com aquelas cores entrelaçadas. Parte de mim queria pegá-la. Queria aquele poder. Queria ser mais do que um fazendeiro falido perdendo tudo. Mas... outra parte, a parte que tinha visto a destruição total de uma civilização inteira, gritava para eu correr, para sair dali, para esquecer que aquilo existia. Escolha rápido, urgiu a voz. Sinto eles, estão acordando, sentiram a pedra sendo tocada pela primeira vez em milênios, virão, e quando vierem, um tremor percorreu a câmara. Não era terremoto, era algo pior. Como se a própria realidade estivesse se rasgando em algum lugar distante. Meu gado, que havia pastado tranquilamente esse
Tempo todo começou a ficar agitado. Mugiam nervosamente, olhando para cima como se vissem algo que eu não podia ver. O tremor aumentou. Pedras começaram a cair do teto. A luz dos cristais oscilou, ficando mais fraca. Escolha! A voz trovejou na minha cabeça. E ali, naquela caverna impossível, com uma criatura antiga me observando, com realidade se rasgando ao meu redor, eu tinha que tomar a decisão mais importante da minha vida. Pegar a pedra e aceitar um destino que não compreendia completamente. Ou fugir e deixar o mundo lidar com consequências que eu mal podia imaginar. Minha mão tremeu, estendendo-se lentamente em direção à luz pulsante. Peguei a pedra. No momento em que meus dedos se fecharam ao redor dela, algo fundamental mudou dentro de mim. Não foi apenas física, embora meu corpo inteiro tenha se incendiado com uma energia que fazia cada célula gritar. Foi mais profundo, como se a própria essência do que eu era estivesse sendo reescrita. A câmara explodiu em luz. Não a luz suave e esverdeada dos cristais, mas uma explosão de todas as cores ao mesmo tempo, tão intensa que deveria ter me cegado. Mas não cegou. Ao invés disso, eu conseguia ver mais. Via as camadas da realidade se sobrepondo. Via a energia fluindo pelas paredes de pedra. Via as linhas invisíveis que conectavam todas as coisas. E via eles. Do outro lado da realidade, pressionando contra o tecido fino que separava nosso mundo do deles, estavam as criaturas. Dezenas delas. Centenas. Esperando, famintas, sentindo a pedra despertar pela primeira vez em milhares de anos. Não. Sibilei entre dentes cerrados. Não vão entrar. Não de novo. A voz do líder ecoou na minha cabeça. Mais fraca agora, como se gastar suas últimas forças. Use a pedra. Pense no que quer. Ela responde à intenção. Mas cuidado. Ela amplifica tudo. Seus desejos, seus medos, sua raiva. Fechei os olhos, concentrando toda a minha vontade em um único pensamento. Proteção. Barreira. Manter as criaturas longe. A pedra. Pulsou em resposta. Energia jorrou de mim em ondas concêntricas, visíveis mesmo com meus olhos fechados. Senti a energia se expandindo, criando uma cúpula invisível ao redor da câmara, depois ao redor da construção inteira, depois se estendendo pela floresta. Os tremores pararam, o rasgar da realidade cessou. As criaturas, senti, recuaram. Não muito, ainda estavam lá, esperando, observando, mas não podiam entrar. Não enquanto a barreira se mantivesse. Abri os olhos e olhei para a figura na mesa. Ele sorria. Era um sorriso triste, cansado, mas também aliviado. Você é forte, disse ele. Mais forte do que esperava. Talvez haja esperança. Quem é você? Minha voz saiu rouca, mas firme. O que é você? Já não me lembro do meu nome, ele respondeu. Faz tempo demais. Mas meu povo me chamava de guardião. Era meu trabalho proteger, guiar, ensinar. E falhei, destruí tudo que jurei proteger. Não foi sua culpa. Vi o que aconteceu. Você não tinha escolha. Sempre há escolha, ele murmurou. E as escolhas têm consequências. Lembre-se disso, pequeno guardião. Cada uso da pedra cobra um preço. Às vezes o preço é imediato, às vezes demora milênios para se manifestar, mas sempre é cobrado. Ele fechou os olhos novamente e seu corpo começou a desintegrar. Não era decomposição. Era mais como se ele estivesse se desfazendo em poeira de luz que flutuava para cima e desaparecia. Espere! Gritei. Tenho tantas perguntas. Preciso saber. Você saberá o que precisa. No momento certo, ele interrompeu. A pedra guarda todo o nosso conhecimento. Acesse-o com sabedoria. E lembre-se, não são as criaturas lá fora sua maior ameaça. São as pessoas. Sempre foram as pessoas. Elas matarão, roubarão e destruirão para ter o que você agora carrega. Proteja-se. Proteja os que ama. E nunca, nunca confie em quem promete usar esse poder para o bem de todos. Esse é o começo de toda a tirania.
Ele se desfez completamente, deixando apenas um eco de sua voz na minha mente. Boa sorte, último guardião. Que você seja mais sábio do que eu fui. E então estava sozinho na câmara, segurando uma pedra impossível, sentindo poder além da compreensão correndo pelas minhas veias e ouvindo meu gado mugir nervosamente ao fundo. Olhei para a pedra. Agora que a segurava de verdade, podia sentir sua complexidade. Não era apenas um objeto, era como um computador vivo, armazenando informações de uma civilização inteira. Matemática, ciência, filosofia, história. Tudo estava lá, esperando para ser acessado. Mas também sentia o perigo. O guardião tinha razão. A pedra amplificava tudo. Se eu sentisse raiva, ela multiplicaria essa raiva. Se sentisse medo, o medo se tornaria paralisante. Precisava manter controle absoluto das minhas emoções, ou o poder me consumiria. Guardei a pedra no bolso. Ela imediatamente diminuiu seu brilho, como se entendesse a necessidade de discrição. E me virei para o gado. Bom, murmurei, pelo menos achei vocês. Mas como ia explicar onde? Tinha achado. Como ia explicar a caverna? A construção? O que tinha acontecido comigo? Não podia. Simples assim. Guiei o gado de volta pelo corredor, subindo os 37 degraus. Quando saímos da construção de pedra, o sol já estava se pondo. Tinha passado o dia inteiro lá embaixo. Neuza devia estar enlouquecida de preocupação. Olhei para trás uma última vez. A porta de pedra estava se fechando sozinha, rangendo naquelas dobradiças invisíveis. Em questão de momentos, estava completamente selada. E conforme eu observava, videiras começaram a crescer sobre ela em velocidade acelerada, cobrindo as gravações, escondendo a entrada. A floresta estava apagando o caminho, como se soubesse que aquilo não deveria ser encontrado novamente. Levei o gado de volta pela trilha, que agora parecia diferente, mais curta, menos ameaçadora. As pegadas estranhas tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Quando finalmente saí da mata e entrei no meu pasto, a noite já havia caído, e completamente. Mas eu conseguia ver perfeitamente. Outro presente, ou maldição, da pedra. Minha visão estava amplificada. Via no escuro como se fosse dia. Via detalhes minúsculos a grandes distâncias. Via até as correntes de ar, detectando mudanças de temperatura invisíveis. Trovão latiu quando me viu, mas era um latido estranho. Ele me farejou, hesitante, como se não tivesse certeza de que eu era o mesmo dono que tinha saído pela manhã. Talvez não fosse. Neuza saiu correndo da casa quando ouviu o barulho do gado. Valdo, graças a Deus! Onde você estava? Fiquei... Ela parou no meio da frase quando me viu de verdade. Seus olhos se arregalaram. Valdo, seus olhos... Merda! Me virei rapidamente, fingindo prender o gado no curral. Estão como? Estão brilhando. Tem uma luz verde neles. Muito fraca, mas está lá. Fechei os olhos, concentrando-me. A pedra no meu bolso pulsou em resposta. Quando abri os olhos novamente, Neuza suspirou aliviada. Sumiu. Deve ter sido reflexo da... lua? Não era. Mas ela queria acreditar nisso, então deixei. Entramos em casa. Ela tinha feito jantar, mas eu mal conseguia comer. Meu corpo estava diferente, mais forte, mais alerta, como se tivesse sido turbinado de alguma forma. E eu não sentia fome normal. Sentia outra coisa. Uma necessidade de energia que a comida comum não satisfazia completamente. Encontrou o gado onde? Perguntou Neuza, observando-me cuidadosamente. Na mata. Tinha caído numa ravina. Levei o dia inteiro para tirar elas de lá. Mentira. Mas era uma mentira necessária, pelo menos por enquanto. Ela não pareceu totalmente convencida, mas não pressionou. Éramos casados há 30 anos. Ela sabia quando eu escondia algo, mas também sabia quando não insistir. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado ao lado de Neuza, ouvindo sua respiração tranquila, sentindo a pedra pulsando no bolso das calças penduradas na cadeira ao lado da cama.
E senti algo mais. Pessoas, múltiplas pessoas, movendo-se na escuridão lá fora. Ainda estavam longe, a uns 5 quilômetros, mas eu conseguia sentir suas intenções. Estavam procurando algo, procurando a fonte do pulso de energia que tinha ecoado quando peguei a pedra. Estavam procurando por mim. O guardião tinha avisado. As pessoas viriam, sempre vinham atrás do poder. Me levantei silenciosamente, vesti as roupas e saí para a varanda. A noite estava clara, milhares de estrelas brilhando lá em cima. Mas eu não olhava para cima. Olhava para a estrada de terra que levava à fazenda. Veículos se aproximavam, 3 deles, sem faróis, movendo-se devagar, tentando ser discretos. Mas eu os via perfeitamente. Via as armas que carregavam, via os equipamentos de detecção de energia que usavam, via as intenções hostis que emanavam deles como calor. Toquei a pedra no bolso. Ela pulsou em resposta, pronta para ser usada. Mas o guardião tinha me alertado sobre o preço. Cada uso cobra algo. E eu ainda não entendia completamente o quê. Os veículos pararam a cerca de 1 quilômetro, escondidos numa curva da estrada. Homens saíram, contei 6 deles, equipados militarmente, profissionais. Começaram a se aproximar a pé, movendo-se em formação tática perfeita. Voltei para dentro de casa e acordei Neuza gentilmente. Preciso que pegue o telefone e vá para a despensa. Tranque a porta e não saia até eu chamar, não importa o que ouça. Ela me olhou, o medo claro nos olhos. Valdo, o que? Por favor, confie em mim. Ela hesitou, mas então assentiu. Conhecia aquele tom. Na minha voz. Era o tom que eu usava quando as coisas eram sérias. Esperei até ouvir a porta da despensa trancar. Então saí para o pátio e esperei. Os homens chegaram rapidamente. Cercaram a casa com eficiência militar. Depois de confirmarem posições, um deles se adiantou, alto de uns 40 anos, com um porte que gritava líder. «Senhor Valdomiro!» chamou ele, a voz profissional, mas não amigável. «Quem quer saber?» Meu nome não importa. O que importa é que detectamos uma assinatura de energia. Incomum, emanando desta propriedade há algumas horas. Uma assinatura muito antiga, muito poderosa. Ele deu mais alguns passos, e agora eu podia ver suas feições claramente na escuridão. Rosto duro, cicatrizes antigas, olhos que tinham visto coisas ruins. Sei que encontrou algo hoje, algo que não deveria ter, e preciso que me entregue. É para a segurança de todos. Pessoas como o senhor não entendem o perigo de artefatos assim. Podem causar catástrofes sem querer. E você entende. Rebati. Ele sorriu, mas não havia humor ali. Entendo o suficiente para saber que não deveria estar nas mãos de um fazendeiro falido. Isso é assunto de especialistas, de governos, de pessoas treinadas, de pessoas como você. Exatamente. Balancei a cabeça. Não. O sorriso desapareceu. Não está entendendo. Não estou pedindo. Estou dando a oportunidade de cooperar. Se recusar, usaremos força. E não queremos machucar ninguém, mas faremos se necessário. Os outros 5 homens avançaram, formando um semicírculo ao meu redor, todos com armas apontadas. Não para matar. Percebi que eram armas de choque. Queriam me incapacitar. Não matar, pelo menos não ainda. Última chance, disse o líder. Entregue o artefato. Toquei a pedra no bolso. Senti seu poder esperando, ansioso para ser liberado. Seria tão fácil. Um pensamento e eu poderia derrubá-los todos. Poderia proteger minha casa, minha esposa, minha vida. Mas a que custo? Não podem ter, disse firmemente. Voltem. Esqueçam que estiveram aqui. Não quero derramar sangue. O líder suspirou. Que pena. Ele fez um sinal. Os 5 homens atiraram simultaneamente. E tudo ficou muito, muito complicado. Os dardos de choque nunca me atingiram. Não foi consciente. Não tive tempo de pensar. Mas a pedra reagiu ao perigo. E uma barreira invisível surgiu ao meu redor.
Os dardos ricochetearam como se tivessem batido em vidro blindado, caindo inofensivamente no chão. Os 6 homens ficaram imóveis por um segundo, processando o impossível que acabavam de testemunhar. "O que diabos?" começou um deles. "Fogo real!" gritou o líder, e desta vez sacaram armas de verdade. Meu instinto gritou para contra-atacar. A pedra pulsou com energia destrutiva, pronta para eliminar a ameaça. Seria tão fácil. Um pensamento e eles não existiriam mais. Mas então, lembrei das palavras do guardião. Cada uso cobra um preço. E lembrei da visão. A explosão que tinha apagado uma civilização inteira porque alguém usou poder demais. "Parem!" Minha voz saiu, amplificada pela pedra, trovejando pelo pátio com força que fez todos eles cambalearem. "Não quero matar ninguém, mas se atirarem de novo não terei escolha." O líder ergueu uma mão, sinalizando para os homens segurarem fogo. Seus olhos me estudavam com nova compreensão e novo medo. "Você já se fundiu com ele", murmurou. "Meu Deus, pensávamos que tinha mais tempo, que ainda estava dormente, mas você o ativou completamente." "Eu não ativei nada, só peguei o que era necessário para proteger o que é meu." "E agora?" ele perguntou cuidadosamente, calculando. "O que faz um fazendeiro do interior com poder de deuses antigos? Vira rei, ditador, salvador da humanidade? Já vimos essa história antes. Sempre termina em sangue." Suas palavras me atingiram porque havia verdade nelas. O que eu ia fazer? Não podia simplesmente voltar à vida normal. A pedra tinha mudado tudo. E essas pessoas, quem quer que fossem, não eram as únicas que viriam atrás. "Vou fazer o que sempre fiz", respondi após um longo silêncio. "Cuidar da minha terra, da minha família e deixar o resto do mundo em paz." "Nobre sentimento", ele disse, mas o sarcasmo estava claro. "Mais ingênuo. Pensa que vão te deixar em paz? Governos do mundo inteiro detectaram aquele pulso de energia. Estamos aqui primeiro porque temos uma base próxima, mas outros virão. Militares, agências de inteligência, corporações que matariam bilhões pelo que você tem. E eles não serão educados como eu." Ele deu um passo à frente e seus homens tensionaram, mas ele os acalmou com um gesto. "Me deu o artefato, voluntariamente, e lhe oferecemos proteção. Um acordo. Você e sua família vão para uma instalação segura, vivem confortavelmente e estudamos o artefato juntos. Ninguém se machuca, todos saem ganhando." "Instalação segura", repeti. "Quer dizer prisão, quer dizer segurança, para todos, incluindo você." Balancei a cabeça. "Não." O líder suspirou profundamente. Então escolheu o caminho difícil. Ele tocou algo no ouvido. Um comunicador. "Equipe 2, está livre para..." Não deixei terminar. A pedra reagiu à ameaça e uma onda de energia empurrou todos os 6 homens para trás. Não com força letal, apenas o suficiente para derrubá-los e desarmar. Suas armas voaram longe e eles caíram de costas, atordoados, mas vivos. "Escutem bem", disse, e minha voz carregava um peso que não era totalmente meu. Era a autoridade de milhares de anos, do próprio guardião ecoando através de mim. "Voltem para quem os enviou. Digam que esta terra está protegida, que o artefato não pode ser tomado e que qualquer tentativa de fazer isso terá consequências." Me virei e comecei a andar em direção à casa. Então parei e olhei para trás. "E digam mais uma coisa. O artefato alerta sobre algo pior chegando. As criaturas que destruíram a civilização antiga estão despertando. Vocês gastam tempo e recursos tentando roubar poder ao invés de se preparar para o que vem. Quando essas coisas chegarem, vão precisar de toda a ajuda que conseguirem, incluindo a minha." Entrei na casa sem esperar resposta. Tranquei a porta. Gesto inútil, mas reconfortante. E fui até a despensa. "Neuza, sou eu. Pode sair." Ela abriu a porta devagar, os olhos arregalados. O que foi aquele barulho? Quem eram aqueles homens? Pessoas ruins procurando coisas que não deviam,
Já foram embora. Valdo. Ela segurou meu rosto com as mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. O que aconteceu com você hoje? E não minta. Estamos casados há 30 anos. Sei quando você esconde algo. Suspirei. Ela merecia a verdade. Pelo menos parte dela. Me sentei à mesa da cozinha e comecei a contar. Não tudo. Algumas coisas eram pesadas demais, perigosas demais para compartilhar. Mas contei sobre a caverna, sobre a construção antiga, sobre o guardião, sobre a pedra. Mostrei a ela. Tirei a pedra do bolso e ela imediatamente começou a brilhar suavemente. Todas aquelas cores impossíveis girando em seu interior. Neuza ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando. Então, surpreendentemente, ela riu. Não era uma risada alegre. Era o tipo de riso que vem quando a realidade se torna absurda demais para processar. Então, meu marido encontrou uma pedra mágica de uma civilização alienígena antiga e agora tem superpoderes. Isso é o que você está me dizendo. Mais ou menos. Ela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Aquele sorriso cansado de alguém que já tinha passado por tanta coisa na vida que mais uma impossibilidade não fazia muita diferença. E o que fazemos agora? Não sei, admiti. Aqueles homens tinham razão sobre uma coisa. Mais gente vai vir, e alguns não serão tão educados quanto eles. Então saímos. Vendemos a fazenda, pegamos o dinheiro e desaparecemos. Começamos de novo em outro lugar onde ninguém nos conheça. A ideia era tentadora, mas mesmo enquanto ela falava, sentia a pedra pulsando em aviso. Fugir não resolveria. A pedra tinha uma assinatura energética que qualquer pessoa com os equipamentos certos podia rastrear. Não importava para onde eu fosse, seria encontrado. A menos que... Tenho uma ideia, disse devagar. Uma solução se formando na minha mente. Mas é arriscada. Mais arriscada que ficar aqui esperando exércitos inteiros aparecerem? Bom ponto. Passei as próximas horas acessando o conhecimento armazenado na pedra. Não era fácil. Era como tentar beber de uma mangueira de incêndio. Informações demais, rápidas demais. Mas gradualmente aprendi a filtrar, a procurar especificamente o que precisava. E encontrei. A civilização antiga tinha desenvolvido uma forma de mascarar a assinatura energética da pedra. Não completamente, isso era impossível, mas o suficiente para torná-la quase indetectável, exceto a curtas distâncias. O processo era complexo, exigia concentração total e, é claro, cobraria um preço. Quanto? Perguntei ao eco do guardião que ainda residia na pedra. A resposta veio não em palavras, mas em compreensão direta. O mascaramento drainaria energia constante. Faria meu envelhecimento acelerar ligeiramente. Nada dramático. Talvez perderia 5 anos de vida. Mas 5 anos era 5 anos. Olhei para Neuza, que estava sentada ao meu lado, esperando pacientemente. 5 anos de vida por décadas de paz? Por manter minha família segura? Não era nenhuma escolha. Segurei a pedra com ambas as mãos e comecei o processo. Era como tecer energia em padrões específicos ao redor da pedra, criando uma casca invisível que absorvia e difratava sua assinatura. Demorou 3 horas. Quando terminei, estava exausto, envelhecido, com cabelos mais grisalhos e rugas mais profundas. Mas funcionou. A pedra ainda brilhava, mas mais fracamente. E senti sua presença na realidade se tornar menor, mais sutil. Alguém teria que estar a menos de 1 quilômetro para detectá-la. Pronto, murmurei. Agora somos apenas mais uma família comum no interior. Neuza tocou meu rosto, vendo as mudanças. Valeu a pena? Cada segundo. Os dias seguintes foram tensos. Esperávamos mais visitas, mais ameaças, mas não vieram. Ocasionalmente eu sentia veículos passando na estrada, equipamentos de varredura ativos. Mas o mascaramento funcionava. Eles não encontravam nada conclusivo. Após uma semana, as patrulhas diminuíram. Após 2,
Pararam completamente. Parecia que tínhamos conseguido. Parecia que poderíamos voltar à vida normal. Mas então comecei a ter os sonhos. Não eram sonhos normais. Eram mais visões, como aquela primeira quando toquei a pedra. Mas desta vez não era do passado. Era do futuro, ou pelo menos de futuros possíveis. Via cidades em chamas, via o céu rasgado, aquelas criaturas impossíveis derramando-se através das fendas. Via pessoas correndo, morrendo, desaparecendo em pulsos de anti-energia. E via eu mesmo. Em alguns futuros eu lutava usando a pedra para proteger. Em outros eu fugia, escondia, deixava o mundo queimar enquanto protegia apenas os meus. E em alguns, eu me tornava o que jurei nunca ser. Um tirano, usando o poder para controlar, dominar, salvar a humanidade de si mesma. O guardião tinha razão. O maior perigo não era a pedra, era eu. Acordava suado, tremendo, com Neuza me abraçando e murmurando que estava tudo bem, que era apenas pesadelo. Mas não eram pesadelos, eram avisos. Algo estava vindo. E em breve eu teria que escolher que tipo de homem, que tipo de guardião eu queria ser. Foi no meio da terceira semana que recebi a visita inesperada. Um padre, velho, de uns 70 anos, com olhos gentis, mas que tinham visto demais. Ele chegou sozinho, a pé, sem armas, sem ameaças, bateu educadamente na porta. Senhor Valdomiro, meu nome é Padre Miguel, podemos conversar? Senti a pedra não reagir a ele, sem detecção de ameaça, sem hostilidade, apenas curiosidade. Deixei ele entrar. Sentamos na sala. Neuza trouxe café, avaliando o visitante com ceticismo maternal. Vim porque a igreja tem interesse no que você encontrou, começou o padre sem rodeios. Mas não do jeito que pensa. Não queremos roubar, não queremos controlar, queremos ajudar. Ajudar como? A igreja tem lidado com o sobrenatural por 2000 anos. Temos arquivos, conhecimento, experiência com coisas que o mundo moderno esqueceu ou nunca soube. E temos registros de uma profecia antiga, sobre algo que dorme, mas despertará, sobre um guardião que virá quando necessário. Ele me olhou diretamente. Acho que você é esse guardião, e acho que terá perguntas que ninguém mais pode responder. Então vim oferecer nossos recursos, nossas bibliotecas, nossa proteção, se necessário. Em troca de quê? Em troca, ele disse lentamente, de sua palavra de que usará o poder com sabedoria, que não se tornará o que destruiu a civilização antes da sua, e que quando o inimigo vier, e ele virá, você lutará, não apenas por sua família, mas por todos. Fiquei em silêncio, processando. Era a primeira oferta genuína de ajuda que recebera, sem ameaças escondidas, sem agendas óbvias. Mas será que podia confiar? O guardião tinha alertado sobre confiar em qualquer um. Preciso pensar, disse finalmente. O padre assentiu. É claro, mas pense rápido. Sinto que o tempo está acabando mais rápido do que imaginamos. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Uma última coisa. Os homens que vieram aqui há 2 semanas eram de uma organização chamada Complexo. Operam nas sombras, acumulam poder, artefatos, tecnologia. São perigosos e obsessivos. Não desistiram de você. Apenas mudaram de estratégia. Que estratégia? Se não podem ter a pedra através de você, tentarão através de sua família. Meu sangue gelou. O padre saiu, deixando um cartão com um número de telefone. Corri para o quarto e peguei o celular. Liguei para meu filho mais velho, Lucas, que morava na cidade com a esposa e 2 filhos. Chamou. Ninguém atendeu. Liguei para minha filha, Clara, que estudava medicina na capital. Chamou, foi para a caixa postal. Peguei as chaves do carro, a pedra, e saí correndo. Valdo! Neuza gritou, e é o que? Fique aqui, tranque tudo, não abra para ninguém. Entrei no carro e acelerei em direção à cidade, o coração martelando, a pedra pulsando em sincronia com meu pânico.
se tinham feito algo com meus filhos, se tinham ousado tocar em minha família, o preço não importaria. Usaria todo o poder da pedra, toda a destruição necessária, e que o mundo inteiro queimasse se fosse preciso. Dirigi como um louco pelas estradas do interior, a pedra pulsando no meu bolso em sincronia com meu pânico. Cada segundo que passava era uma eternidade. Cada quilômetro parecia durar horas. Liguei novamente para Lucas. Nada. Para Clara. Nada. O medo estava se transformando em algo pior. Em raiva, em fúria primitiva que a pedra amplificava, realimentava, multiplicava. Podia sentir seu poder se agitando, querendo ser liberado, querendo destruir qualquer coisa que ameaçasse minha família. Calma, Valdo, murmurei para mim mesmo. Calma, pense. Mas era difícil pensar quando cada instinto gritava para usar o poder, para arrasar tudo, para fazer qualquer um que tocasse em meus filhos pagar com sangue e fogo. Cheguei à casa de Lucas em 20 minutos. Uma viagem que normalmente levaria 40. A porta da frente estava entreaberta. Sinal ruim. Saltei do carro e corri para dentro. Lucas! Mariana! Crianças! Silêncio. Andei pela casa, o facão na mão, a pedra pulsando cada vez mais forte. A sala estava desarrumada, sinais de luta. Uma cadeira quebrada, vidro no chão, manchas de sangue na parede. Meu sangue gelou. No meio da mesa da cozinha, um envelope. Dentro, uma foto. Lucas e sua família, amordaçados, de olhos vendados, em algum lugar que eu não reconhecia. E uma mensagem datilografada. Você tem 6 horas. Traga a pedra para as coordenadas indicadas. Venha sozinho. Qualquer truque, qualquer uso de poder que detectarmos, e sua família morre. Todos eles. Embaixo, coordenadas. Reconheci o local. Um armazém abandonado nos arredores da cidade, perto da antiga fábrica de cimento. 6 horas. Minha mão tremeu segurando a foto. Parte de mim queria gritar, quebrar coisas, usar a pedra para nivelar a cidade inteira até encontrá-los. Mas isso era exatamente o que esperavam. Queriam me ver descontrolado, desesperado, estúpido. Respirei fundo. Precisava ser esperto. Precisava de ajuda. Peguei o cartão que o padre Miguel tinha deixado e liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Senhor Valdomiro, pegaram minha família. Tenho 6 horas. Silêncio por um momento. Então, onde você está? Contei tudo. O sequestro, as coordenadas, a ameaça, o complexo, ele disse confirmando. São profissionais, mas cometem erros como todo mundo. Vou mobilizar nossa equipe. Podemos ter pessoas no local em 2 horas. Vou entrar sozinho. Isso é suicídio. É minha família. E é exatamente por isso que não pode ir sozinho. Use sua cabeça, Valdomiro. Eles esperam que você seja emocional, impulsivo. Provam que você é melhor que isso. Ele tinha razão. Mas cada segundo de espera era tortura. 2 horas, concordei finalmente. Mas se algo der errado, se eu sentir que vão machucá-los, vou usar a pedra. Não importa o preço. Entendo. E espero que não chegue a isso. As 2 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. O padre Miguel coordenou tudo por telefone. Tinha uma rede de pessoas, ex-militares, ex-agentes de inteligência, pessoas que tinham escolhido servir à igreja após verem coisas demais no mundo secular. Eles chegaram discretamente. 6 homens e 2 mulheres, todos vestidos de civil, todos carregando equipamentos que pareciam saídos de filme de espionagem. O líder, um homem de uns 50 anos com cicatrizes de queimadura no pescoço, se apresentou como Mateus. Padre Miguel me contou sobre você, sobre o que carrega. Ele olhou para o bolso onde a pedra estava. Não vou fingir que entendo, mas entendo de resgates e entendo de gente ruim. Então vamos trabalhar juntos? Assenti. Passamos a próxima hora planejando. Mateus tinha conseguido planta do armazém. Tinha identificado 3 pontos de entrada, possíveis posições de atiradores, rotas de fuga.
O complexo vai ter entre 10 e 15 operadores no local, explicou. Profissionais, bem armados, e vão ter sua família como escudo humano. Não podemos simplesmente invadir. Então, o que fazemos? Você entra, como pediram, mas não sozinho, não de verdade. Terá um rastreador microscópico que eles não vão detectar. E teremos franco-atiradores em posições estratégicas. Assim que tivermos ângulo limpo, assim que sua família estiver segura, agimos. E se não tivermos ângulo limpo? Mateus me olhou diretamente. Então você faz o que tem que fazer, com a pedra, e nós cobrimos sua saída. Era um plano arriscado. 1000 coisas podiam dar errado, mas era melhor que nada. Quando faltavam 30 minutos para o prazo, me preparei. O rastreador foi implantado sob minha pele no braço esquerdo, tão pequeno que era invisível a olho nu. Uma coisa, disse Mateus antes de eu ir. Se as coisas ficarem feias, se precisar usar o poder, não se segure por nossa causa. Salve sua família. O resto a gente lida depois. Dirigi até o armazém sozinho. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho sangue. Apropriado. O armazém era enorme, de tijolos desgastados e janelas quebradas. Estacionei onde indicaram, uma área aberta na frente do prédio. Saí do carro, as mãos ao alto, mostrando que não estava armado. A voz veio de um alto-falante. A pedra! Mostre que tem. Tirei a pedra do bolso lentamente. Ela brilhou em resposta, todas aquelas cores impossíveis girando em seu interior. Bom, agora entre, sozinho, devagar. A porta principal se abriu rangendo. Entrei na escuridão do armazém. Demorou alguns segundos para meus olhos se ajustarem. Ou melhor, para a pedra ajustar minha visão. E então vi minha família, Lucas, Mariana, os 2 netos, todos amarrados em cadeiras no centro do espaço vazio. Clara estava ajoelhada ao lado deles, também amarrada. Todos estavam vivos, mas apavorados. Ao redor deles, 12 homens, todos armados, todos apontando para minha família. E à frente de todos, o líder que tinha vindo à minha fazenda semanas atrás. Senhor Valdomiro, ele disse calmamente, obrigado por ser pontual e por não fazer nenhuma besteira até agora. Deixem eles irem, fiz o que pediram. Sim, fez, mas há um pequeno problema. Ele deu um passo à frente. Não podemos simplesmente deixá-los ir. Sabem demais, viram demais. E, francamente, não confiamos que você vai cumprir sua palavra depois que estiverem seguros. Meu sangue gelou. Nosso acordo não inclui suas condições, apenas as minhas. Ele interrompeu. Então, aqui está o que vai acontecer. Você entrega a pedra, pacificamente. Deixa um de nossos técnicos verificar que é real e está intacta. E então, bem, teremos que pensar o que fazer com sua família. Está me dizendo que vai matá-los de qualquer jeito. Estou dizendo que suas chances de saírem vivos aumentam consideravelmente se você cooperar totalmente. Estava mentindo. Vi nos olhos dele, nos olhos de todos eles. Estavam apenas esperando para pegar a pedra antes de eliminar todas as testemunhas. Toquei a pedra, sentindo seu poder. Poderia matar todos eles agora, em segundos. Mas os 12 homens tinham armas apontadas para minha família. Se eu agisse, alguns conseguiriam atirar antes de eu detê-los. E minha família estava vulnerável demais. Precisava de um milagre. E então, como se a pedra tivesse ouvido meu pensamento, senti, Mateus e sua equipe estavam em posição. Franco-atiradores nas janelas quebradas do 2º andar. Equipe de assalto pronta nas entradas laterais. Mas ainda não tinha ângulo limpo. Precisava criar uma abertura. Tudo bem, disse em voz alta, dando um passo à frente. Vou cooperar. Mas primeiro quero ver que minha família está bem, sem mordaças. Quero ouvi-los. O líder considerou, então acenou. Um de seus homens removeu as mordaças de cada membro da família. Clara falou primeiro, a voz tremendo. Pai, não dê para eles, não importa o quê.
Quieta, latiu o líder. Mais algum pedido, Sr. Valdomiro? Sim, soltem as crianças. São inocentes nisso. Não tem nada a ver. Não. Então não há acordo. Fechei minha mão ao redor da pedra. Se vão matar minha família de qualquer jeito, então não tem nada para negociar. Tensão explodiu no ar. Todos os homens ficaram mais alertas, dedos nos gatilhos. O líder estreitou os olhos. Está blefando. Não vai arriscar. Não estou blefando. Vocês não vão sair daqui com a pedra. Prefiro destruí-la e tudo mais do que deixar nas mãos de gente como vocês. E para provar meu ponto, ativei uma fração mínima do poder da pedra. Apenas o suficiente para fazer o ar ao meu redor tremer, para fazer luzes fantasmas dançarem ao meu redor, para mostrar que falava sério. Vários homens recuaram involuntariamente. Medo era visível nos rostos. O líder, porém, permaneceu firme. Você é esperto, Valdomiro, mas não esperto o suficiente. Acha que vim despreparado? Ele ergueu um pequeno dispositivo. Isto é um detonador. Há explosivos sob as cadeiras da sua família, acionados à distância. Se eu soltar este botão, ou se minha frequência cardíaca parar, eles detonam. Então a escolha é sua. Entrega a pedra e talvez, sua família viva. Ou tenta algo heróico e assiste eles explodirem. Filho da puta! Ele tinha coberto todos os ângulos. Olhei para minha família, para Lucas, tentando ser forte, mas com lágrimas nos olhos. Para Mariana, abraçando as crianças o mais próximo possível. Para Clara, me olhando com uma mistura de medo e determinação. E então, Clara fez algo que mudou tudo. Ela começou a cantar, não alto, apenas murmurando, uma cantiga de ninar que eu costumava cantar para ela quando era pequena. Uma canção sobre estrelas e sonhos e nunca desistir. Por um segundo, ninguém reagiu. Era tão inesperado, tão fora de contexto. E então eu entendi. Era um sinal, uma distração, um momento de humanidade em meio àquele horror que me deu a abertura que precisava. Usei a pedra, não para atacar, não para destruir, mas para proteger. Em uma fração de segundo, criei barreiras invisíveis ao redor de cada membro da minha família. Escudos de energia que absorveriam qualquer explosão, qualquer bala, qualquer perigo. O líder viu meus olhos brilharem esverdeado e soube que algo tinha acontecido. Soltou o detonador. A explosão foi ensurdecedora. Fumaça e fogo encheram o centro do armazém. Gritos, caos. E então, os tiros. Mateus e sua equipe agiram no momento exato. Franco-atiradores eliminaram 3 ameaças em segundos. A equipe de assalto invadiu pelas laterais, neutralizando mais 4 operadores antes que pudessem reagir. Usei a pedra para imobilizar os outros 5, congelando-os no ar com campos de força invisíveis. O líder tentou fugir, mas eu estava mais rápido. Bloqueei a saída e o forcei de joelhos com um pensamento. Quando a fumaça se dissipou, vi minha família intacta. Os escudos tinham funcionado. Nenhum arranhão. As cadeiras tinham sido destruídas, mas eles estavam vivos. Corri até eles, usando a pedra para dissolver as cordas. Lucas me abraçou forte. Clara chorou no meu ombro. As crianças agarraram minhas pernas, tremendo, mas seguras. Está tudo bem, murmurei repetidamente. Está tudo bem. Papai está aqui. Papai protegeu vocês. Mateus e sua equipe rapidamente amarraram os operadores do complexo que ainda estavam vivos. 8 deles. Os outros 4 não tinham sobrevivido aos tiros dos franco-atiradores. Olhei para o líder ainda de joelhos, me encarando com ódio e medo misturados. Deveria matar você, disse simplesmente, pela ameaça, pelo que quase fez. Então faça, ele cuspiu. Ou é fraco demais? Segurei a pedra. Seria tão fácil, um pensamento e ele deixaria de existir. Mas então olhei para minha família, para o medo nos olhos deles, e percebi, se matasse aquele homem em sangue frio, mesmo sendo justificado, me tornaria algo diferente.
Algo mais perto do que o guardião tinha me alertado contra. Não, disse finalmente. Não vou matá-lo, mas garanto que vai responder por tudo. Mateus colocou a mão no meu ombro. Temos contatos, pessoas certas nos lugares certos. O complexo vai ser exposto, suas operações desmanteladas, e estes homens vão passar o resto das vidas em instalações onde não veem a luz do sol. Nos dias seguintes, tudo mudou. A história vazou. Não todos os detalhes, mas o suficiente. O complexo foi exposto como organização criminosa, operando nas sombras. Dezenas de prisões foram feitas, artefatos roubados e armas ilegais foram apreendidos. E eu voltei para o interior com minha família, mas não era mais o mesmo homem. A pedra ficou comigo, não por ambição ou desejo de poder, mas porque alguém precisava ser guardião. E o guardião antigo tinha escolhido eu. Aprendi a usar o poder com sabedoria. Pequenos usos, cuidadosos. Curei a terra da minha fazenda, fazendo-a produzir como nunca. Ajudei vizinhos discretamente. Uma colheita salva. Aqui, uma doença curada ali. Nunca grande o suficiente para chamar atenção. Sempre justo o suficiente para fazer diferença. E esperei. Porque as visões continuavam. As criaturas ainda estavam lá, do outro lado da realidade, esperando sua chance. Um dia elas viriam. Um dia eu teria que usar todo o poder que carregava. Mas até lá era apenas Valdo, fazendeiro do interior, pai, marido e, secretamente, guardião do último artefato de uma civilização morta, protegendo um mundo que nem sabia que estava em perigo. A lenda no interior dizia que tinha encontrado ouro naquela trilha. Riqueza inimaginável. Não estavam completamente errados. Mas o verdadeiro tesouro não era o poder da pedra. Era saber que, quando testado, quando minha família estava em perigo, quando teria sido fácil deixar o poder me corromper, eu escolhi ser melhor. Escolhi proteger ao invés de dominar. Escolhi amor ao invés de medo. E isso, percebi enquanto olhava para o pôr do sol da varanda com Neuza ao meu lado, valia mais que qualquer poder no universo. O guardião tinha razão. O maior perigo não era a pedra, era a escolha de quem a carregava. E eu tinha feito minha escolha.